Voltamos com o nosso programa OAB em Ação aqui na TCM. Queria mandar um abraço aí para todos os advogadas que estão nos assistindo, especialmente lá para o pessoal da PGM, aqui eu trabalho lá, e o pessoal disse lá que eu mandasse um abraço. Então está dado aí um forte abraço para todos que trabalham lá na Procuradoria do município de Mossoró. Estamos agora com a doutora Larissa Santana, ela que é especialista em Direito Criminal, não é isso, doutora Larissa? Mesmo. Vamos conversar um pouquinho. Seja muito bem-vinda ao nosso programa aqui. Obrigada, doutor Glauber. É um prazer para mim estar aqui nesse programa para esclarecer um pouco, né, sobre o direito criminal, sobre quais são os seus direitos nesse período tão festivo que é o Carnaval. Nesse período de Carnaval, realmente a gente tem um aumento da criminalidade? Sim, é perceptível que existe um aumento da criminalidade, principalmente no que tange aos crimes patrimoniais, né? Como furto, roubo, questões de violência doméstica também elas aumentam, crimes cometidos no trânsito, né? As pessoas às vezes bebem, querem dirigir, então esses são crimes que de fato eles têm um aumento nesse período carnavalesco. Então é importante realmente a gente ficar atento aí. A senhora falou aí sobre furto e roubo. Eu acho que é uma dúvida que surge bastante, né? Qual a diferença efetiva do furto para o roubo? A grande diferença do furto para o roubo é que o roubo ele necessita da violência ou da grave ameaça, né? Lá no nosso Código Penal, no artigo 155, nós vamos encontrar que o furto é subtrair para si ou para outrem coisa móvel alheia, não é? E a diferença do roubo do artigo 157, que seria aí os próximos artigos, subtrair com violência ou grave ameaça. Então, aqueles crimes que são cometidos com armas de fogo, violência, objetos cortantes, eles são enquadrados como roubo, não é? Mas os crimes que não têm violência são os furtos. Então, vamos falar bem simples aqui, até porque nosso espectador, tanto são advogadas, mas como também a população do modo geral. Sim. Creio que o principal objeto aí de furto ou de roubo seja o celular. Vou lá, estou lá no bloco brincando, cantando alegre, quando eu olho meu celular não está mais no meu bolso. É verdade. Isso seria um furto, né? Um furto, exatamente. E como é que seria um roubo, por exemplo, de um celular num evento como esse? Pronto, um roubo seria aquela prática de que o agente criminoso ele chega e aí ele pede que aquela pessoa, de uma forma violenta, logicamente, passe o seu objeto, não é? Então, isso seria um roubo, porque está havendo uma grave ameaça, está havendo uma violência, às vezes com uma arma de fogo, como eu comentei. Já o furto, como o senhor bem colocou, seria algo mais imperceptível. A pessoa, de repente, não percebe que seu objeto foi furtado, foi levado e, assim, de fato, seria um furto. Essa é a grande diferença. Dentro da legislação, em termos de pena, muda também de um crime para o outro? Muda, porque o nosso legislador ele sempre preza pela preservação da sociedade, não é? Então, a ordem pública ela é, inclusive, um dos requisitos para a prisão, que, no caso, chamamos de prisão preventiva. Então, o furto, ele, como não tem violência nem grave ameaça, é um crime de menor potencial, não é? Já o roubo, como tem uma violência, como tem um trauma para a vítima, então, de fato, o legislador ele foi mais enfático com uma pena um pouco mais alta. Entendi perfeitamente. Vamos agora partir um pouco mais para a prática em termos de fui assaltado, fui furtado, fui roubado. Sim. Durante o período de carnaval. O que é que o folião deve fazer? A primeira coisa é procurar se tem alguma autoridade próxima, né, um policiamento ali no local. E caso não tenha, se dirigir à delegacia mais próxima e fazer um boletim de ocorrência, né? Isso é importante, inclusive, porque no caso do celular, por exemplo, como a gente está falando aqui, até para bloqueio do celular. Exatamente. Hoje, o nosso universo é o nosso celular. Eu, particularmente, né, levo a minha vida no meu celular. Então, em caso de um furto ou de um roubo, com certeza aquele objeto vai me fazer falta, vai me prejudicar. Então, sempre fazer um backup do seu telefone, sempre você ter ali o número de e-mail, aquele númerozinho que vem na caixa quando você compra o aparelho, ele é um número que a gente entrega à autoridade policial e aí, por torres de telefone, eles vão conseguir localizar aquele telefone. Então, por vezes, teremos êxito em encontrar o telefone, caso a pessoa, né, proprietária tenha essa numeração. Então, facilita o trabalho da polícia. É verdade. Algumas cidades também a gente tem, fazem convênio com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e montam realmente, às vezes, até delegacias itinerantes em locais estratégicos, né, para fazer esse tipo de denúncia e ficar mais fácil. Aqui, por exemplo, em Mossoró, nós temos no Cidade Junina câmeras de segurança que identificam, né? Sim. Isso facilita a identificação do criminoso? Facilita sim, né? Porque hoje nós temos a inteligência artificial trabalhando a nosso favor, não é? Então, as câmeras de segurança, elas identificam o rosto do agressor ali,
ali da pessoa que está cometendo aquele ato criminoso. É possível também pegar aquelas filmagens e colocar dentro de um processo. Então, assim, a segurança pública, ela necessita, de fato, dessa questão, dessa atuação, não é? Dessa inteligência artificial agora. Essas questões são bem interessantes. É importante saber que realmente a inteligência artificial chegou nesse campo também, né? A gente vê muitas vezes reconhecimento facial conectado a banco de dados, por exemplo, que pode até levar à prisão do agente naquele momento, porque ele tem um mandado de prisão em aberto e consegue identificar. É assim, doutora? Perfeito, exatamente. Hoje a tecnologia, ela tem trabalhado a nosso favor, não é? E a segurança pública não ficou de fora, pelo contrário. Então, esses são um dos pontos que a tecnologia trouxe e que aí facilita a identificação ali daquele suposto agressor, daquele suposto ali pessoa que está cometendo aquele ato, em favor ali do folião, que vai ficar um pouco mais seguro ali no seu carnaval, na sua brincadeira. É verdade. Nós falamos aqui de furto e de roubo. Fora isso, a gente teria outro tipo de crime que pode acontecer, por exemplo, com a maior frequência? As famosas brigas, as agressões. Sim. Isso seria também um crime que acontece? Sim. As lesões corporais, não é? Nós temos dois tipos aí. Nós podemos chamar de lesões corporais, que ela tem os graus. Tem a leve, tem a grave. Não é? E temos também as vias de fato, que é aquele soco, aquele empurrão. Então, assim, dentro do período carnavalesco, é muito comum que se haja um desentendimento, especialmente porque a maioria vai ingerir bebida alcoólica, então os ânimos vão ficar um pouco mais acirrados, não é? Então, assim, é preciso ter cuidado, ter respeito, entender o espaço do outro, não é? Para que evite essas confusões e que a sua festa vá parar numa delegacia, né? É verdade. Fora isso, a gente ainda tem aí, por exemplo, a questão do porte de arma, né? Sim. Ou seja, você portar... Qual a diferença do porte de arma para a posse de arma? Que a gente pode trabalhar sobre isso, ou seja, o crime de porte de arma existe, como é que funciona ele? Pronto. O porte de arma tem uma lei específica, né, que trata sobre essas questões, e o porte seria você ter o livre transporte dessa arma. Por exemplo, o pessoal de segurança pública, né? Eles têm ali um livre andar com aquele armamento porque faz parte da sua própria segurança pessoal. Já a posse da arma de fogo seria uma forma de se proteger no seu ambiente de casa, doméstico ou seu comércio, né? É possível que se tire aí uma permissão, né, pelo Exército ou pela Polícia Federal para que você possa ter essa arma se você cumprir os requisitos que está lá, né, na legislação. Mas vamos imaginar, não tenho posse, não tenho porte, estou lá na folia e realmente é armado. É crime. É crime. O que poderia ocasionar? Prisão em flagrante, não é? No momento ali a pessoa está armada, então ela está colocando todas aquelas pessoas que estão em volta em risco. Um disparo de arma de fogo, ele pode ocasionar a morte de uma pessoa que está ali apenas curtindo o seu carnaval. Então é um risco social. Então a pessoa que está com aquela arma, com certeza ela vai ser enviada à delegacia, vai ser feito o auto de prisão em flagrante e aí possivelmente ela vai poder se defender numa audiência de custódia, algo aí depois com a sua defesa bem qualificada. Mas o carnaval dele terminará mais cedo. O carnaval vai terminar. Com certeza. Outra coisa que nós temos aí são os entorpecentes, né? As drogas. Sim. A gente escutou na mídia aí diversas posições, né, com relação ao uso, né, da maconha, principalmente. Como é que ficou realmente, o que é que a gente pode trazer para o nosso telespectador? Como é que ficou a questão do uso da maconha? Vamos só, pelo menos em relação à maconha. Será permitido, ou seja, vai ser possível, de repente, no carnaval, você ver alguém consumindo maconha e isso não ser um crime? Como é que nós vamos trabalhar isso? Então, o STF, ele até de uma forma ativista, né, ele aí suprindo a legislação, quer dizer, o nosso Congresso deixou de legislar, o STF foi lá e deu a sua própria opinião. E aí ele disse o seguinte, que até 40 gramas da cannabis, que seria a maconha, não será mais um ilícito penal, mas não deixa de ser um ilícito administrativo. Então, de fato, pode ter uma advertência e pode ser dado, inclusive, multas, enfim, ele não vai ser algo aberto, não é? Não ficou algo que a pessoa pode usar em qualquer lugar. Mas, de fato, foi aí desqualificada essa conduta para um ilícito penal, apenas para um ilícito administrativo. Então, houve uma tolerância para a posse de uso pessoal. Tem que ficar muito claro isso. Não é que a pessoa ela vai ser aí um traficante, ela vai traficar aquela droga, não, mas aí eu estou só com 40 gramas, eu vou poder andar com ela. Não. Para uso pessoal, né? Então, o legislador, ele quis, aí o STF, ele quis separar aquela pessoa que é usuário para aquela pessoa que é o traficante.
Então, o usuário ele precisa muito mais de um suporte do Estado na questão de saúde pública, na questão de internação, na questão de consciência do que de fato ele está consumindo, do que um presídio, do que uma cadeia. Então, lá ele não vai ter esse suporte. Então, o STF, ele, por uma questão de humanidade, acredito, eles foram por esse viés, para tentar separar a conduta do tráfico da conduta da pessoa que apenas tem posse de consumo, de uso, não é? Para si. Olha, isso foi muito importante a senhora esclarecer, porque realmente quando saiu a decisão, todo mundo ficou, o STF está liberando Sim. o uso da maconha, né? Ou seja, com a explicação da senhora agora, a gente vê que não é bem isso, ou seja, na realidade é mais uma tentativa exatamente de tratar o usuário, né? E lembrando, como você muito bem disse aí, é possível que o usuário da maconha, a pessoa que está aportando 40 gramas, ele pode ser um traficante, exatamente, e aí não seria, seria considerado como um tráfico de droga, punido com todo o rigor da lei. É mais ou menos isso mesmo, mais ou né? menos isso. O tráfico hoje, ele exige... Lá no nosso artigo 33 da Lei de Drogas, são vários verbos do tipo penal. Então, ter posse, manter em depósito, passar para alguém, são vários verbos que vão trazer a questão da traficância. Mas, atrelado a isso, também tem a questão econômica e a questão de venda dessa droga. Então, normalmente, quando a polícia encontra algum local assim, ele vai encontrar uma balança de precisão, vai encontrar outros apetrechos. Dinheiro fracionado, né? E por aí vai. Olha, o tema é importante também. A gente vai para o rápido intervalo comercial e no último bloco a gente fala mais sobre direito penal aqui dentro do nosso programa.